Hello guys, how are you? Good evening, Katiana. Caio, que na verdade é o Panda Gamer. Hello Tarcísio. Hello Patrícia, welcome. It's my first class with you. Maravilha, isso aí galera. Bom, hoje a gente vai dar uma mudada, nos formatos aqui da live. Vocês participaram lá no Instagram para definir o que a gente ia falar, sobre qual seria o assunto da live. Então eu separei aqui algumas perguntas, Se der tempo eu vou responder todas, se não daí fica para a próxima live. E também podem ir fazendo perguntas aí nos comentários que eu vou respondendo conforme der, E esse barulho que vocês estão ouvindo é o da minha cadeira, infelizmente não tem muito o que fazer aqui. Mas vamos lá então. Eu vou deixar aqui bem no cantinho da tela qual pergunta que eu vou estar respondendo, tá? Para vocês não ficarem perdidos quando chegarem depois aí na live. Então vocês vão saber do que eu tô falando. Beleza? Deixa eu ver quem mais chegou. Hello Maria, Daniel, good evening. Beleza, então. Começando aqui por uma pergunta que eu achei bem interessante. Sinto muito desânimo ao estudar, mesmo gostando do inglês. O que eu faço? Bom, primeiramente, se pergunte por que você gosta do inglês. Então, isso é uma coisa que muita gente acaba estudando por obrigação. Ah, beleza, inglês é legal e tal, vou aprender. Mas não tem um objetivo definido, Então, você gosta do inglês por um motivo. Você pode até estar aprendendo por um motivo, por exemplo, eu quero viajar. Só que isso é bem abstrato, é uma boa meta, Então, isso vai ajudar você a manter o foco, mas isso pode desanimar. Mesmo tendo um foco, você pode desanimar. O que não desanima é a forma com que se estuda. Então, por exemplo, Exemplo aqui, tá? Eu não gosto de ver dicionário. Então, eu não vou estudar olhando o dicionário, porque se eu não gosto, eu vou desanimar. E aí, dicas, de formas que as pessoas usam para estudar aí, que geralmente o pessoal gosta usando filmes e séries, usando músicas, Assim você não vai ser uma coisa mais divertida, vai ser mais natural para ti. E também uma forma bem legal é vendo palestras em inglês. Então tem aqueles TED Talks, deixa eu mandar aqui nos comentários. Para quem não conhece, dá uma olhada lá. TED Talks. Então deem uma olhada aí, Deem uma pesquisada, tem várias palestras diferentes, a maioria tem com a legenda. Se vocês conseguirem, tirem a legenda ou coloquem a legenda em inglês para ir praticando já também, Mas se não conseguir, vê com a legenda mesmo em português, só que prestando atenção, presta atenção na pronúncia, vê o que você consegue entender sem ter que estar traduzindo ali, sem ter que estar lendo a legenda. Quando eu comecei a tirar a legenda das coisas, eu deixava a legenda, só que eu tentava não acompanhar ela. Isso pode ser estranho ali, a sua atenção vai ficar meio dividida entre assistir o negócio e não olhar para a legenda. Mas foi uma forma interessante, que eu encontrei para não perder nada do que eu estava assistindo e ainda assim conseguir treinar ali o meu inglês. Beleza? Então essa é uma dica para quando você está meio desanimado de estudar, dá para fazer essas coisas mais divertidas. Beleza? Vamos para a próxima. Tá. Galera, muitas perguntas na caixinha de perguntas sobre o tempo. Como assim sobre o tempo? Quanto tempo eu vou levar para conseguir ficar fluente? Quanto tempo eu vou levar para conseguir me comunicar? Quanto tempo vai levar para terminar o curso? Não tem como responder esse tipo de pergunta. Por quê? Porque depende muito do aluno. Então tem alunos que vão pegar o curso, vão estudar tudo e em 2, 3 meses terminaram.
Aí depois eles vão ter que voltar a revisar, né? Porque não se fica fluente também em 2, 3 meses. Se alguém falar isso, se alguém te prometer que você vai ficar fluente em 2, 3 meses, é mentira, porque ele não tem como saber como você vai estudar. Então, não cai nesse tipo de coisa, tá? E como o tempo depende de cada pessoa, não tem como responder. Tem gente que varia, sei lá, de 6, 7 meses até 5, 6 anos. Tem gente que nunca nem termina, né? Enfim, varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que não tem como responder mesmo, tá? Como parar de traduzir? Essa aqui é uma pergunta que muita gente se faz, né? Quando tá principalmente ali no início, mais para o nível intermediário, que tudo quanto é coisa que vem em inglês, a pessoa quer traduzir. Isso é um problema, porque numa conversa real, você não vai ter tempo de ficar traduzindo o que a outra pessoa está falando. Até que você traduz uma frase e ela falou 5 já, e aí você se perdeu ali na conversa. E aí, como que pode parar de traduzir? Eu confesso que eu pesquisei, né, para ver se tinha algum hack, alguma técnica aí diferente, mas em resumo, o que todas ali concordaram foi a prática, o contato constante com a língua, principalmente o listening, principalmente você ouvir as coisas, e no início você vai ter que conscientemente tentar não traduzir, tentar só prestar atenção no que está sendo falado. Tipo, vocês estão me ouvindo aqui, vocês não estão pensando, vocês não estão tentando traduzir o que eu estou falando, vocês só estão entendendo e beleza. Você sabe o que cada palavra significa. E aí você tem que tentar se colocar num estado da mente ali onde você não precise, onde você não tente traduzir automaticamente as coisas. É difícil, muita coisa você não vai entender. Aí sim, você vai lá, pesquisa a tradução e tal. Mas tenta entender pelo significado das frases, beleza? Por exemplo, se eu falar I love you, vocês entendem que é eu amo você sem precisar traduzir. Isso porque essa frase já é muito conhecida, né? É um negócio que já tá até batido já. Todo mundo sabe que I love you significa que eu amo você. Aí você não precisa ficar refletindo. Só que isso é porque você já viu essa frase muitas vezes, você já tem internalizado esse conhecimento. No início e ali no intermediário você ainda não tem isso. E falta o quê? Falta a prática, né? Falta o contato com a língua. E aí realmente você precisa treinar. Infelizmente não encontrei nenhuma técnica assim diferente para parar para conseguir pensar em inglês, parar de traduzir. Foi só a prática mesmo. Mas se alguém aí conhece alguma técnica, pode deixar nos comentários, que aí a gente vai comentando aqui. A Patrícia ali perguntou, nessa jornada do autodidata, você orienta como fazer testes de proficiência do TOEFL ou Cambridge? Eu tenho interesse para melhorar o meu currículo. Então, Patrícia, na verdade a gente não tem nada específico para esse tipo de teste, né? Não tem, sei lá, um gabarito lá das perguntas desses testes para você poder estudar. Mas você tem o conhecimento ali, tem toda a base, tem tudo para você conseguir ser fluente. Então, meio que você sabendo aquilo, você vai ir bem nos testes, entende? Então acaba sendo complementar aí. Gabriel, eu terminei o módulo 1. Estou revisando algumas aulas antes de começar no intermediário. Estou certo? É sempre bom dar uma revisada sim, Rafael. Inclusive, não sei se você chegou a dar uma olhada lá, mas tem também o cronograma, né, sugerido de estudos. Se você conseguir se adaptar a ele lá, também é uma boa, porque aí você vai aprendendo e revisando, aprendendo e revisando. E aí já é uma forma interessante. Beleza? Como praticar conversação sozinho? Aqui tem alguns métodos, tá? Um que eu gosto bastante é o de enviar áudio no WhatsApp. Então, eu meio que falo comigo mesmo no WhatsApp.
enviando lá áudios, não sei, todo mundo deve ter um grupo sozinho ali com ele mesmo, então isso é bem útil, enviar áudio lá. Por que áudio? Por que eu não posso só falar? Você pode também, né? Só que uma parte muito importante do estudo é você perceber os seus erros. E como eu sempre digo, né, ninguém é mais crítico da gente do que a gente mesmo. Como assim? Ninguém vai me cobrar mais do que eu mesmo já me cobro, entende? Então, por isso que é bom você ouvir os seus áudios, mesmo não gostando da voz, isso é normal, tá no começo, depois você acostuma. Inclusive, quando eu comecei com os vídeos aqui, eu também achava bem esquisita a minha voz, mas agora já acostumou. Isso vai acontecer contigo também. Então você ouve os áudios que você enviou e aí você vai perceber vários errinhos de pronúncia. Por quê? Porque se você já treinou, né, um pouco o seu listening, você vai perceber o que está certo e o que não está. Vai perceber as mudanças ali na sua pronúncia. E também, se você não conseguir, se você tiver dúvida para pronunciar alguma coisa, tem um site que depois eu vou dar uma passada nele, que é o Youglish. E também dá para usar o Google Tradutor, dependendo do que for. Ali você vai conseguir pesquisar as coisas e vai ter a pronúncia de volta. Então é bem importante para você ver a pronúncia dos nativos. Tem também a técnica de falar olhando para o espelho, né? Sei lá, você conta a sua vida ali, conta o que aconteceu hoje, olhando para o espelho. Eu particularmente nunca usei essa, né? Mas pesquisando eu vi que muita gente recomenda. Então pode dar certo aí para muitas pessoas. O que eu gostava de fazer realmente era do Whats, que era aqui funcionava melhor para mim. E agora também, né, os vídeos, no caso, com os vídeos que eu gravo, eu ainda treino a minha pronúncia. Não é porque eu sou professor que eu deixei de treinar a pronúncia ou que eu já tenho a pronúncia perfeita. Longe disso, né? A gente sempre tem que estar melhorando, principalmente quando não somos nativos de uma língua. Se até o português a gente tenta melhorar a nossa dicção, por que não tentaria no inglês, né? Então, essas são as dicas de como praticar conversação sozinho. Como saber quando usar have you seen ou did you saw? E qual a diferença entre seen e saw? Primeiro, essa pergunta que apareceu eu deixei assim para indicar aqui uma pequena correção. Como a gente está falando do passado, nessa frase aqui, né, o passado simples, o did já está indicando que essa frase está no passado. Então, esse verbo aqui, na verdade, seria o see. Did you see? Beleza? Porque tá como pergunta, então o did já está indicando ali o passado. E como saber quando usar? Bom, basicamente, have you seen é o tempo verbal que a gente chama de presente perfeito. Você está falando de algo que aconteceu no passado. É difícil deixar uma regra para isso, tá? Mas de forma geral, uma regra aí é algo que aconteceu no passado e que ainda está influenciando, digamos assim, no futuro. No futuro não, no presente. E o did you see é algo que aconteceu no passado e ficou no passado. Entendeu? Geralmente não é regra isso. Eu vejo muita gente falando isso como regra, mas não é regra. O passado simples, né, o simple past, nem sempre vai vir acompanhado do tempo que isso aconteceu. Por exemplo, did you see it yesterday? Você viu isso ontem? Então aqui a gente tem o yesterday, tem o tempo que aconteceu. Nem sempre vai ter. Mas é uma forma aí de você identificar, né, quando usar. E qual a diferença entre seen e saw? É a forma de conjugação do verbo. Então, é tipo, esse é o verbo ver. A gente tem em português, vi, visto. Né? Então, são formas de conjugar diferente de acordo com o tempo verbal que você está conjugando. O seen é o do presente perfeito. E o saw é o passado simples do verbo see, que é o verbo ver. Beleza? Ficou claro aqui essa parte? Deixem nos comentários.
Deixa eu dar uma lida aqui. Verdade, o nativo tem vocabulário. É exatamente isso, Caio. Ou Panda, né, na verdade. O vocabulário de um nativo é muito grande. Então, da mesma forma que o nosso de português é bem grande, o de um nativo também é bem grande. Mas também não pensem nessas 15, 20 mil palavras que você tem que saber isso para ser fluente. Tá? Não é assim que funciona. O que é fluência? Primeiro vamos definir, né? O que é fluência. Fluência, na minha opinião, na minha humilde opinião, é você conseguir se comunicar com um nativo sem travar. Então você não vai ter muitas dúvidas com o que ele fala e nem vai ter muitas dúvidas para falar. É normal ter dúvidas mesmo para um fluente? Sim. Quando a gente está conversando, a gente às vezes não dá uma travada, não porque não sabe falar, mas porque você está procurando uma forma diferente de se expressar. Então não confunda também uma pessoa estar travando com uma pessoa não ser fluente. Beleza? Você vê que muitas vezes aqui eu paro, fico olhando para lá, eu não estou lendo nada aqui, eu estou pensando no que eu vou falar. E isso é normal no nosso próprio idioma e também em outros, principalmente em outros. Beleza? Então, não se confunda com o número de palavras, você não precisa de 15 a 20 mil palavras para ser fluente. E também não tem que falar tudo liso assim, sem pensar, porque você sabe exatamente o que você está falando e você sabe como falar as coisas e como pronunciar. Viu? Até aqui eu errei, eu falei icamo. Então é normal errar, beleza? Mesmo para um fluente. Se orienta como posso realizar estes testes. Você diz como fazer inscrição e tudo mais, Patrícia? Opa. Comprei seu curso. Tem algum grupo para alunos? Tem sim, Cláudia. Ele fica liberado após o 7º dia. Ele vai aparecer lá em um dos módulos. No primeiro módulo, se eu não me engano, tem lá. É um grupo no Telegram e tem também uns grupos de conversação no WhatsApp, tá? Não entendi sobre o cronograma. Lá no primeiro módulo, Rafael, do curso, tem um cronograma sugerido lá. E daí nesse cronograma tem o que você deve estudar e revisar cada dia, beleza? E aí se ficar com alguma dúvida quanto a ele, pode mandar lá na seção de comentários dessa aula do cronograma, que daí a gente te responde lá. O que você acha sobre quem escreve ao mesmo tempo que está assistindo, por mais que tenha apostila? Como assim, Carla? Seria tipo você ouvindo a pessoa e escrevendo o que ela está falando? Eu acho que se for isso, a pessoa perde muita coisa. Porque a memória ela é meio de curto prazo, né? A gente não consegue lembrar tudo que a pessoa falou. Peraí. Descer aqui. Não sei quanto tempo tem esse curso. Queria saber se alguém já conseguiu fluência. Já sim, Adriel. Minha mãe fala português direto, mas fala treco do... Estou tendo muitas dificuldades em formar as frases em inglês. Tem alguma dica? Bom, você tem que primeiro... Tem duas dicas aqui, na verdade, que você vai ter que combinar. Primeiro, você vai ter que ver muitas frases em inglês, né? Frases certas. Por que isso? Porque aí você já vai acostumando, tá? Então, o seu cérebro já vai começando a acostumar. E a outra é você estudar a estrutura mesmo da frase. Então, muita gente não gosta da gramática. E aí acaba sempre tendo essa dúvida quanto a formar frases. Então, a gramática ela é importante nessa questão, principalmente, de formar frase. Porque você vai saber a ordem que tem que ser colocada as coisas para fazer sentido.
tá? Então, é essa combinação aí. Primeiro, entra em contato bastante com as frases, aí você vai tendo dúvidas, e aí você vai estudar. Conforme vem as dúvidas, você vai estudando e vai perceber que tem essa forma de construção, beleza? Então aí vai melhorando aos poucos também. Não espere que você vai em uma semana conseguir construir todas as frases. Uma coisa que eu estou percebendo muito no pessoal, e isso não é só em inglês não, tá? Isso é em vários assuntos, em praticamente tudo. A gente está com muito pouca paciência, muito pouca. Está com pouquíssima paciência. Então, isso aí talvez seja por causa das redes sociais, por causa do excesso de informação, sei lá. Por algum motivo, todo mundo está muito impaciente. Não tem mais vontade de estudar um tempo, de fazer alguma coisa por um tempo, para daí sim você chegar no resultado. Então, quer tudo de hoje para amanhã. Mas tem coisa que não é assim. E o inglês, né, infelizmente, é uma dessas coisas. E realmente tem que estudar e é tempo. Tempo estudando, persistência. Aí aqui veio uma pergunta sobre a pronúncia do TH. Essa daqui eu não vou explicar e eu vou falar por quê. Porque a gente postou essa semana, galera, lá no Instagram. Tá? Então, como já tá lá, tá bem explicado, em menos de um minuto tá explicado. Deem uma olhada lá no nosso perfil, é esse aqui, @o mundo é o seu lar. Para quem não tá seguindo a gente lá no Instagram, segue, porque essa dica e inclusive várias outras são postadas lá direto, tá? Então, deem uma olhada lá. Se eu não me engano, tá na segunda linha do feed, então tá bem pertinho. Eu sinto que inglês não é para mim. Isso é normal? Então, eu sinto também que, por exemplo, espanhol não é para mim. Eu simplesmente não sou muito fã de espanhol e tem realmente... Vai fazer o quê, né? Às vezes a pessoa não gosta. E aí tem duas opções, basicamente, ou três. Tá, tem três opções. Ou você não estuda e não aprende, o que eu não aconselho, principalmente com o inglês, né? Já que, cara, hoje tá muito essencial, não tem como... Se você quer uma vaga boa, por exemplo, no mercado de trabalho, você vai precisar do inglês, eventualmente vai precisar. E aí tem a opção de você persistir, né? E realmente ir estudando, mesmo que ache chato. E aí tem a outra opção, que é relacionado àquela que a gente falou antes, de desanimar, mesmo gostando do inglês. Então aí o que a gente faz? Procura formas mais divertidas, lúdicas, para a gente aprender. Beleza? Então, realmente, às vezes a gente não gosta e vai fazer o quê, né? Aí tem que procurar outras formas de aprender ou simplesmente não aprende. Estou travado no intermediário há anos. Tem alguma dica? Nossa, falar tá me deixando meio rouco. Tá, dica para quem tá travado no intermediário há anos. Primeiro, você está conseguindo montar as frases? Porque se a sua dúvida for quanto a montar frases, aí é aquela dica que eu acabei de dar, né? Que o Gabriel Garbellini mandou ali nos comentários. Então, é aquilo, você vai ter que aprender a montar as frases e tudo mais. Outra coisa, quanto tempo você está estudando mesmo? Porque tem gente que estuda, sei lá, uma vez por semana, há anos, e quer sair do intermediário. Aí também fica difícil, porque é aquela questão da curva do esquecimento que eu já falei algumas outras vezes. Você estuda e você naturalmente esquece do que você estuda. Se você estuda uma vez por semana e sem revisar, cara, você vai perder, sei lá, 90% do que tu estudou.
Então não importa aí quantos anos você está estudando, se essa for a sua rotina, você nunca vai sair do intermediário. Então a outra dica, cronograma de estudos, não deixa para estudar uma vez por semana. Outra dica, muita convivência com o idioma. Eu gosto muito de assistir série, então isso já é uma coisa. Ouvir música também, assim, aí não é nem questão de aprender, né? Muitas vezes você está vendo uma série, está ouvindo uma música, mas não para estudar, é só porque você gosta. Só que isso tu nem percebe, mas já está te ajudando a aprender, simplesmente pelo contato. Então você vai começando a pegar as formas de construção, vai começando a entender o que tal coisa significa em tal situação. Você vai percebendo que nem sempre dá para traduzir literalmente as coisas, geralmente não dá. Então essas são coisas que vão poder te tirar do intermediário. Saber montar as frases, então dá um foco nisso. Estudar mais vezes por semana, ter um contato maior, né, para conseguir ir subindo ali o seu nível. E eu recomendo muito séries, filmes e música. Assisto filme, falando em filmes, né? Assisto filmes sem legenda e entendo. Já sou fluente? Talvez você seja, né? Não te conheço, mas talvez você seja. Mas pode ser que não. Então, assistir um filme sem legenda não caracteriza a pessoa como fluente. Por quê? Porque o inglês, ele tem, basicamente, o inglês, qualquer idioma, né? Tem basicamente 4, deixa eu ver se está aparecendo. Tem 4 habilidades. Quais são? Escrita, leitura, fala e audição. Então, se você está ouvindo já, se você assiste filme sem legenda e entende, o que significa? Que o seu listening está muito bom. Mas o listening é uma das 4 habilidades. Entende? Então, às vezes você não treinou muito o speaking, você não consegue falar, talvez não consegue, sei lá. Quando a gente está praticando, quando a gente está falando, é muito diferente do que ouvir uma pessoa falando. É a mesma coisa, sei lá, você vai lá e ouve uma palestra do Cortella. Você entende tudo que ele fala. Mas se você fosse lá falar, você ia montar as frases daquela forma também? Você também conseguiria falar do mesmo jeito que ele? Não, né? Porque cada pessoa fala de um jeito diferente e monta frases de um jeito diferente, tudo mais. Então, não entender alguém não basta para ser fluente. E aí tem também as habilidades de leitura e de escrita, que aí realmente essa não tem muitas formas divertidas, é só escrever e ler mesmo. Aí vai variar o tema, né, que você está fazendo. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Opa, bastante coisa. Muita ansiedade para que tudo aconteça de uma hora para outra. Exatamente. Vamos conseguir ler o manual do inglês. Vai ter alguma promoção. Por enquanto a gente não está planejando nenhuma promoção, tá, Diego? Estudando o seu curso, eu posso praticar Duolingo também, pois o fato do aplicativo não parece ser perfeito. Pode estudar sim. Nada impede, né? É sempre bom também, são formas diferentes. Então pode sim estudar. Comprei seu curso, boa, Carla. Qualquer coisa, manda lá nos comentários as dúvidas que a gente sempre responde. Inglês é fundamental e também Libras. Concordo, Jonathan. Libras é uma coisa que todo mundo devia aprender, inclusive eu tô falhando muito em não ter aprendido pelo menos o básico ainda. STH, hoje tem que fazer correto, mas eu não me coisa em inglês, vejo que não são todos que falam perfeitamente, né? Mas muitos não. Romance, que aí realmente vai da forma que a pessoa fala, né? Então, a mesma coisa em português. Você vai ver um nordestino pronunciando de uma forma, vai ver um sulista pronunciando de outra forma,
Alguém que mora em São Paulo vai pronunciar a mesma palavra de outra forma. Então tem os sotaques internos do país, isso acontece mesmo. Mas, né, por mais que seja um sotaque diferente, a pronúncia ainda é bem compreensível. Então, quando você pronuncia certinho, o TH vai ser bem compreensível para todo mundo. Você acha que precisamos formar quantas frases a partir das estruturas estudadas para fixar o conteúdo estudado num dia de estudo? Olha, peraí. Quando estou escrevendo frases e me falta uma palavra específica ou um verbo, posso pesquisar no dicionário? Tá, vamos lá então para a primeira aqui, né? Quantas frases? Isso vai depender principalmente de você, né? Da forma que você aprende. Tem pessoa que aprende mais rápido, tem pessoa que aprende mais devagar. Mas também do conteúdo que você está vendo. Então, por exemplo, se você está estudando o presente simples, que é um tempo verbal bem tranquilo, são menos frases do que você precisaria para, sei lá, para o presente perfeito, que já é um pouco mais complicado, né? Vai exigir mais conhecimento, mais prática. Então depende. E quando estou escrevendo frases, se pode pesquisar no dicionário. Pode, mas com cuidado. Porque às vezes no dicionário vai te mostrar uma tradução, né, de várias. Normalmente o dicionário ele mostra ali várias traduções. E talvez você escolha uma que para aquele contexto não se encaixe. Então dá para usar sim. Só que cuidar com o contexto só das coisas. Ai. Meu Deus. Perdi aqui. Tá. Do WH Questions. A gente tá regravando as aulas, tá, Rafael? Aí vamos acrescentar lá o RUM também. É importante começar e não largar. Com certeza, à medida que vai estudando, você também vai descobrindo se está progredido. Isso aí. Opa, peraí, a bateria tá acabando. Aí. Eu faço um método de 40 dias, assisto o mesmo episódio por 4 dias, com 6 passos. Meu professor mora na Polônia, esse método é uma série de 8 episódios, está ajudando muito. Tem vários métodos, né, de prática, mas uma coisa que sempre vai estar se repetindo é a revisão. Você nunca vai ver alguma coisa que você vai estudar uma vez e vai lembrar para sempre. Então, uma coisa que sempre vai estar ali em comum é a revisão. Revisando. Romance começando com I am. Isso aí. Cortella é brilhante, entendê-lo já é um avanço. Realmente. Comprei seu curso, está sendo melhor. Consigo entender bem mais rápido graças a esse método que paguei, mas é 40 dias, sondar a série. Você tem mais confiança para falar. Marcos, e é interessante também ir revezando os métodos também, né? Assim, dá uma ajudada. Isso ajuda também a aprender. Ler livros ou artigos de uma determinada área de interesse, área técnica ou ficção, pode ser limitante para obter vocabulário. Assim, Carlos, não exatamente limitante, né? Porque o vocabulário mais usado, né, aqueles 80-20 lá, então aqueles 20% que são mais usados, você vai sim pegar lendo os artigos científicos, só que vai ser bem mais formal, né? E além disso também você vai pegar o vocabulário técnico daquela área que você está lendo. Mas aí nada de errado também. Live muito esclarecedora, like.
Boa, Tarcísio, valeu por lembrar, cara, sempre esqueço. É isso aí, galera, dá um like aí, isso ajuda bastante a gente. E, nossa, já deu bastante tempo aqui de live. Deixa eu ver se tem mais alguma. Estou começando do zero, qual é o primeiro passo? Bom, como já passou bastante tempo aqui de live, dá uma olhada lá no nosso Instagram. Lá no link da bio vai ter um link para o nosso curso gratuito de inglês básico. Tá? Então dá uma olhada nesse curso de inglês básico, porque ali você já vai ter um método, que é muito importante para não ficar solto, assim, vagando nos estudos. Você já começa com um método. Aí, se você gostar, tem lá daí o curso que é completo para você adquirir. Mas o primeiro passo é escolha um método, use um método. Não estuda solto. É verdade que ninguém começa a aprender inglês do nível 0? É verdade. Por quê? Igual eu falei antes, aquela frase, I love you, a gente já sabe desde criança. Então, é verdade também porque a gente está em contato sempre. Até palavras do português que vêm do inglês, por exemplo, sei lá, skate, shampoo. Então, essas são palavras do inglês e que a gente usa no dia a dia. Então, muita coisa, muito vocabulário a gente já tem. E também, né, a gente tem as aulas do inglês normalmente na escola mesmo, por mais que não aprendamos tudo que tem que aprender, mas do zero você já não começa. Beleza? Vou fazer a aquisição do seu curso, nessa sua calma. Valeu, Cibele. O link, para quem quiser dar uma olhada no curso, está aqui na descrição da live, tá? Então, dá uma olhada aí na descrição, vai ter os links para o Instagram, para o curso, né? E também para o grupo do Telegram. Então, lá a gente vai sempre avisar quando tiver live, assim você não vai perder. Ok? É isso aí, então, pessoal. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa, só mandar lá no direct. Se tiver alguma dúvida, manda lá no direct. Quem já tem o curso, manda lá nos comentários que a gente sempre responde, beleza? Goodbye, guys. See you next Sunday.